Fortalecer vínculos afetivos, melhorar o comportamento inadequado dos pequenos, reforçar a autoestima e até compreender as birras. Existe um método muito legal que pode ajudar vocês a lidar melhor em suas relações com seus filhos. Eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre a escuta ativa. Um método que tem sido muito usado e muito comentado hoje. Mas de fato, você sabe o que é o método de escuta ativa? O que ele de fato pode fazer por você? Esse método pode ajudar você a compreender mais e melhor o seu filho. É um método muito vivo, muito cheio de energia positiva e que pode trazer para a criança muito mais escutar. Mas não é um escutar do ouvir. E tem a ver com falar, mas também não é um falar só por falar, né? A escuta ativa, ela requer uma compreensão de tudo aquilo que a criança está fazendo, né? De tudo aquilo que ela está tentando entender. Até os 12 anos é muito difícil para a criança compreender de fato a vida adulta. Então esse método propõe que a gente se coloque à altura da criança e que olhe nos olhos dela. Mas não é exatamente só isso que vai trazer a compreensão. Mas é como a gente se disponibiliza para a criança. É como a gente se entrega nesse contexto da escuta ativa. Esse método, ele é muito eficaz, ele tem vantagens incríveis, mas ele não é um método fácil. Se você achar que não pode ficar disponível para o seu filho, nem tente, porque a disponibilidade é a chave para esse método funcionar. Ele requer 3 pontos importantes e o primeiro ponto é exatamente esse, é o quanto você se esforça para se disponibilizar, para compreender. A criança às vezes tem uma dificuldade muito grande de se expressar, então quando você se abaixa e olha nos olhos dela e começa a conversar com ela, né? Não só a falar, mas a conversar, fazendo perguntas para fazer ela se expressar, mais compreendida ela vai se sentir, mais livre para falar ela vai ser. Você pode usar algumas palavras que são chaves para ajudar a criança a se expressar. Por exemplo, como, porquê, onde estava, o que você deseja, o que você quer fazer, né? Como você gostaria que fosse, o que te faz pensar assim. Essas perguntinhas, essas palavras ajudam a criança a se expressar, mas você só vai conseguir usar essas palavras se a sua escuta for muito ativa, se você de fato estiver lá, se esforçando para ouvir aquilo que ela está falando. Então, se você quer usar esse método, não faça só cara de atenção. Nunca finja para a criança que você está lá. Se você de fato estiver no processo de correria, que é natural da vida, converse com a criança, diga: filho, a gente não pode conversar agora, podemos conversar depois. Não adianta se colocar à altura da criança, olhar nos olhos dela e estar pensando na lista de compras, nas contas para pagar, na roupa que tem que levar para a lavanderia. Não adianta pensar nessas coisas enquanto está conversando com a criança, porque ela vai se sentir desmerecida, ela vai se sentir rejeitada naquele momento. Vale muito, muito esquecer essas coisas na hora de interagir com a criança. Use de fato essa ferramenta para você lidar melhor com seus filhos. O terceiro ponto, que também é muito importante, é que não olhe o significado exato da palavra, mas olhe tudo aquilo que está sendo falado ao redor da criança. É muito importante no processo de escuta ativa a gente compreender que às vezes eu quero bala significa só um momento de: mãe, eu queria um pouco mais de você, eu queria sair com você, eu queria passear com você. A criança, muitas vezes, ela vai usar palavras, frases que não tem nada a ver com aquilo que de fato elas querem. Eu me lembro de uma criança que uma vez falou para a mãe que ela gostava muito de viajar, e ela queria muito. Então ela dizia: mãe, vamos viajar. Ela ficava o tempo todo dizendo isso. E eu me lembro que um momento eu parei para escutar de fato o que essa criança estava tentando dizer. Eles estavam por perto e eu perguntei para ele: você gosta de viajar porque quando vocês estão viajando vocês conversam mais, vocês brincam mais, vocês estão mais juntos? É por isso? E a criança pôde dizer: quando a gente está no carro, a gente vai cantando, a gente vai conversando, a gente faz um monte de coisa que a gente não faz todos os dias.
Olha que interessante, a criança pedia para viajar, dava a sensação que ela queria só viajar, mas não, o que ela queria era aquele momento que a viagem trazia. Então é muito importante a gente dar ideia ao contexto e não dar ideia ou dar um significado só para a palavra que está sendo falada. Esse método de escuta ativa, ele é muito eficaz, ele traz muitas vantagens, ele traz uma ferramenta incrível que a gente pode usar lá no futuro, que é esse poder da compreensão. Então, quando eu compreendo aquilo que está acontecendo, eu levo lá para frente e resolvo alguma coisa lá na frente, caso seja necessário. Vale muito a pena conhecer sobre o método de escuta ativa. Vale muito a pena praticar o método, né? Se você não consegue, se você achar que não vai conseguir praticar todas as vezes, mas o máximo de vezes que você conseguir, você vai ver a transformação que é. A criança ela fica mais segura, mais disposta, né? O comportamento inadequado ele diminui muito porque ela se sente compreendida. E todo mundo é assim, quando a gente não se sente compreendida, a gente tende a ficar mais bravo, mais sisudo, e a gente não quer isso. A Duquesa Kate tem usado muito esse método e tem sido assim, muito falado sobre isso, né? Do porquê que eles usam. De fato, eu acho que é porque ela descobriu que ela tem um poder nas mãos e que ela pode desenvolver isso nos filhos dela, trazer tudo de bom na infância para que ele cresça ainda melhor do que aquilo que ele pode ser. O vídeo de hoje foi um vídeo muito especial para mim, porque eu também passei pelo processo da escutativa com a minha filha. Eu passei a ouvir mais, a escutá-la mais, a compreender mais a vidinha dela. E de fato a nossa relação fez assim. Então eu convido você também a transformar a sua vida ou a melhorar ainda mais a sua vida, como foi o meu caso com a minha filha. Faça isso, tente o método de escuta ativa, tenho certeza que você não vai se arrepender. Depois volta e me conta como foi. E se por acaso ainda tem dúvidas, comentários, tô aqui para responder vocês, tá bom? Muito obrigada por estar aqui.